Inscrito o senador José Pimentel, líder do governo no Congresso. Senhor presidente dessa sessão, senador Jorge Viana, nosso primeiro vice-presidente, nossos senadores, nossas senadoras. Amanhã, terça-feira, o Congresso Nacional estará promulgando a emenda constitucional 72, que teve como origem a chamada PEC 66 de 2012, a PEC das trabalhadoras domésticas. E dizemos trabalhadoras domésticas porque são mais de 7 milhões de mulheres e homens que atuam nessa atividade e algo em torno de 93%. Desses 6.653.000 trabalhadores na atividade doméstica tinha no Brasil em 2011. É bom registrar de que a quantidade de trabalhadoras domésticas no Brasil vem diminuindo ano a ano em face da oferta de emprego, do chamado pleno emprego, que o presidente Lula iniciou a sua implementação nos seus 8 anos de governo e que a presidenta Dilma dá continuidade. Em 2009, a pesquisa PNAD do IBGE identificava 7.223.000 trabalhadoras e trabalhadores domésticos. 2 anos depois, tivemos uma diminuição para 6.653.000, exatamente fruto da precariedade do trabalho doméstico e, ao mesmo tempo, o aumento do trabalho formal no Brasil. Com essa emenda constitucional, em que o Brasil assistiu a Câmara e o Senado Federal fazer a sua votação por unanimidade na última semana e que amanhã, com as bênçãos de Deus, nós deveremos sancioná-la, promulgá-la às 18 horas, nós estaremos, nosso presidente Jorge Viana, cumprindo e fazendo um reparo significativo em que muitos consideram como a conclusão do fim da escravatura no Brasil, porque, lamentavelmente, esse país, que é a 6ª potência econômica do planeta, ainda tinha boa parte das suas trabalhadoras e dos seus trabalhadores sem ter os mesmos direitos que os demais trabalhadores. Exatamente por isso, essa emenda constitucional está sendo festejada por toda a sociedade brasileira, porque estamos fazendo justiça e corrigindo um grave erro praticado pelos nossos constituintes de 1988, que resolveram tratar de maneira diferente as trabalhadoras domésticas. Com essa decisão que o Congresso Nacional tomou e que amanhã nós vamos sancionar, toda trabalhadora doméstica, todo trabalhador doméstico passa a ter direito ao seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Esta era a última categoria que não tinha sido assistido durante os anos 90 e os 8 primeiros anos do presidente Lula, nós conseguimos universalizar o seguro defeso, que é o seguro-desemprego, para o pescador artesanal, para o extrativista, o quilombola e as populações que atuam nessas atividades em que predomina a informalidade e o trabalho individual. Agora, estamos estendendo para as trabalhadoras domésticas. E esse direito, que vigora no Brasil desde 1990, através da Lei 7.998, no meu entender, é automático para o trabalhador doméstico. Portanto, ao fazer a inclusão desse dispositivo, em que assegura a trabalhadora doméstica o seguro-desemprego, nós estamos automaticamente incluindo na Lei 7.998 de 90 esse conjunto de trabalhadores e trabalhadoras que tem algo em torno de 2 milhões com carteira assinada. O outro desafio que surge para toda a sociedade brasileira, em especial para o Congresso Nacional, é uma política de convencimento para que o empregador doméstico assine a carteira da sua trabalhadora doméstica. E aqui eu quero chamar a atenção para aqueles que acham que, ao reconhecer os direitos, poderá trazer a informalidade para esse segmento. Eu quero registrar de que, de todas as atividades do Brasil, das atividades laborais, a que tem o maior índice
de informalidade é exatamente a trabalhadora doméstica, apesar da falta do reconhecimento desses direitos. Desses 6.653.000 trabalhadores domésticos que o Brasil tinha em 2011, apenas 30,6% deles têm carteira assinada. É verdade que lá em 2009 era apenas 27%. Melhorou um pouco, mas tínhamos e temos hoje algo em torno de 70% de todas as trabalhadoras domésticas sem carteira assinada, deixando claro que o problema aqui não é apenas de custo, é também de compreensão e de estender a todos os trabalhadores brasileiros os mesmos direitos. Da mesma forma, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que hoje era facultativo, ao promulgar a lei, passa a ser automático a sua obrigação, ou seja, a Lei 8.036, também de 1990, assim determina. E o que vai faltar é uma portaria por parte do Ministério do Trabalho e da Caixa Econômica Federal, disciplinando a forma do recolhimento dessas contribuições. E, na verdade, é a forma do recolhimento que hoje já é feito para esses 30% que tem carteira assinada, ou seja, uma conta individual identificada pelo CPF da empregada doméstica e ali todo mês é feito o seu aporte. Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais, básicas e as de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, entre outros direitos previstos na Constituição, já é válido para aqueles que têm carteira assinada e queremos estender para todos os demais trabalhadores na proporção que formos assinando a sua carteira, convencendo o empregador desses direitos, dessas obrigações. Irredutibilidade do salário. Também já é um direito consagrado para aqueles que têm carteira assinada e queremos que seja estendido para os 6.653.000 outros trabalhadores domésticos que, lamentavelmente, parcela deles não recebem nem sequer o salário mínimo porque viviam na informalidade. Garantia de salário, nunca inferior ao salário mínimo, também é uma proteção que o Brasil conquistou ainda nos anos 80, que o Constituinte de 88 assim garantiu e que queremos manter e estender para nossas trabalhadoras domésticas. 13º salário, com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Também é um direito que já existe para aqueles que têm carteira assinada e queremos agora estender para as demais trabalhadoras domésticas para que elas possam ter o mesmo tratamento. E aqui eu quero chamar a atenção de que boa parte do próprio empregador doméstico, que é servidor público ou que é empregado da iniciativa privada, tem esse direito assegurado e nas suas convenções coletivas de trabalho tem benefícios muito superior e nós queremos assegurar pelo menos 1/3 nas férias para as trabalhadoras domésticas, porque hoje, da forma que elas estão na informalidade, não tem qualquer direito. Remuneração do trabalho noturno superior ao diurno também é auto-aplicável. O artigo 73 da CLT já determina que essa remuneração é de 50% superior à hora normal, prorrogar por até 2 horas. A grande dificuldade que vamos ter aqui é exatamente a questão da fiscalização e do controle do trabalho noturno, que é o adicional trabalho noturno que cada um tem direito. Salário família, pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda, nos termos da lei, também é auto-aplicável. A lei 4.266, de 63, que instituiu o salário família, assegura o direito de receber e todos aqueles que têm a carteira assinada passam a ter os mesmos benefícios e a Previdência Social quem paga esse benefício. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Todo trabalhador tem o direito de ter o repouso semanal remunerado e a legislação também já prevê esse repouso para aqueles que têm carteira assinada e queremos agora estender para os 6.653.000 que, lamentavelmente, precisam regularizar os seus direitos. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à da hora normal.
Esse é um direito que a chamada PEC 66, que passa a ser a Emenda Constitucional 72, traz e que também é auto-aplicável, já que o artigo 59 da CLT assim determina. Basta simplesmente o sistema de controle, que também, nesse item, vai exigir na fase primeira todo um acompanhamento por parte do trabalhador e por parte da empregadora para que a hora extra, como nós chamamos, seja também garantido. O gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Esse é um direito também já reconhecido no artigo 7º, que se mantém e que os trabalhadores que têm carteira assinada no setor doméstico já recebem, mas, lamentavelmente, aqueles que estão na informalidade, que a sua ampla maioria, mais de 70%, volto a dizer, não está sendo reconhecido por parte dos empregadores domésticos. Licença gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias. Aqui eu quero registrar que uma boa parte das patroas, das empregadoras, já tem 6 meses de licença maternidade para cuidar da sua criança. Mas, lamentavelmente, a doméstica que não tem carteira assinada, quando ganha a sua criança, muitas vezes sai diretamente da maternidade para a casa da empregadora, porque se não for trabalhar, não tem direito a receber o salário e não tem sequer um dia para dar o peito à sua criança, ao seu filho, um tratamento que nem as escravas, no final do século XIX, tinham no Brasil. Mas, infelizmente, em pleno século XXI, nós temos algo em torno de 70% dessas trabalhadoras domésticas que não têm o seu direito reconhecido, sem que possa dar assistência mínima aos seus filhos, às suas filhas, como é assegurado aos demais trabalhadores. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias, também já é aplicado para aqueles que têm carteira assinada, e esperamos que nesse esforço que a sociedade brasileira está fazendo para reconhecer os direitos trabalhistas da trabalhadora doméstica, possamos assinar a carteira das demais trabalhadoras para também ter direito ao aviso prévio proporcional. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Esse é um dos itens que vai exigir de todos nós muita atenção, porque o índice de acidentalidade no trabalho da trabalhadora doméstica é muito alto, principalmente no que diz respeito ao índice de deslocamento ou de trajeto, como nós chamamos. Como essas trabalhadoras domésticas moram longe do seu local de trabalho, se deslocam, às vezes a pé, de bicicleta, de moto e algumas de ônibus, termina sofrendo, nosso senador Vital do Rego, um alto índice de acidentalidade. E como não tem contribuição previdenciária, como não tem o reconhecimento do vínculo empregatício, essas trabalhadoras não têm qualquer proteção e muitas vezes são demitidas e não têm qualquer forma de sobrevivência a não ser os favores da família, de uma entidade de caridade ou alguém que tenha uma certa sensibilidade. Com esta PEC e com o reconhecimento dos direitos das trabalhadoras domésticas, também estamos assegurando a esse segmento. A aposentadoria. Todos nós sabemos que vamos chegar à terceira idade. Aliás, só não chega à terceira idade aquele que morre cedo. E Deus não nos criou para viver pouco. Por isso, todos queremos chegar à terceira idade. E na terceira idade, precisamos de um benefício, que é a aposentadoria. A aposentadoria para os segurados especiais, o agricultor familiar, o pescador artesanal, o extrativista, o quilombola e os povos indígenas, já universalizamos no ano de 2008, com uma decisão do Congresso Nacional e uma iniciativa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na época. Na área urbana, nós ainda temos um grupo significativo de mulheres que chega aos 60 anos de idade e não tem qualquer proteção previdenciária. Boa parte delas eram trabalhadoras da sua própria casa, chamada dona de casa de baixa renda ou a trabalhadora doméstica. Em 2011, a presidenta Dilma criou um instrumento para que
dona de casa de baixa renda possa contribuir para a Previdência Social com apenas 5% do salário mínimo e garantindo todos os seus direitos previdenciários. Esses 6.653.000 em trabalhadoras domésticas, nós precisamos também criar um mecanismo para reduzir a contribuição patronal, porque pesa muito, é 12%, além da contribuição de 8% da empregada doméstica. E precisamos aqui ter um olhar todo diferenciado para a diarista, que já vem, é um setor que está crescendo muito nas atividades domésticas e a tendência, a exemplo dos países que se desenvolveram, é também aumentar. E eu acredito que aqui a melhor saída seria enquadrar ou criar as condições legais para que a diarista seja inscrita como empreendedora individual. E com esse procedimento, a sua contribuição previdenciária também seria de 5% sobre o salário mínimo e teria todas as garantias e proteções previdenciárias, além da certeza da aposentadoria. Como também, na prestação de serviço, emitir o seu recibo, que é a nota fiscal, para a empregadora, para que ela seja protegida de qualquer ação posterior por parte do fisco. Aqui nós vamos precisar de uma iniciativa legislativa. A competência originária é do Poder Executivo, mas também pode a iniciativa ser do próprio Legislativo, do processo articulado, como fizemos com a dona de casa de baixa renda, ao incluir, junto ao empreendedor individual, o seu direito de contribuir com até 5%. Essa iniciativa foram das companheiras deputadas e senadoras aqui do Congresso Nacional e em seguida tivemos a sanção presidencial. Portanto, aquela iniciativa pode perfeitamente trazer para a diarista como forma de criar um mecanismo de proteção. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade. Esse é um item que a PEC 66 de 2012 está trazendo e vai exigir do Poder Executivo e do Poder Legislativo mecanismos para que possamos ofertar a creche para esse setor. É bom lembrar que a Emenda Constitucional número 53 de 2006 já tratou dessa matéria, mas somente a creche pública, ou seja, a oferta da rede pública de creche até 3 anos de idade e do ensino infantil de 4 a 5 anos de idade, vamos cumprir essa determinação constitucional e, para isso, o governo federal autorizou a construção de 6.000 creches, parte delas já foram feitas, mas uma parcela ainda está pendente, principalmente por conta da falta de terrenos a ser doado pelos municípios. E nós precisamos, nesse item, juntamente com o Plano Nacional de Educação, o nosso PNE, criar condições objetivas para que, efetivamente, essas trabalhadoras possam ter a sua proteção. Quero também registrar de que estamos assistindo um conjunto de projetos de lei sendo apresentados ao Congresso Nacional como forma de fazer uma adequação e reduzir a carga tributária sobre o empregador doméstico. Cada matéria dessa nós precisamos analisar com muita atenção, porque parte deles, ao isentar da sua contribuição, pode diminuir o repasse do FPE e do FPM, do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios, e isso traria uma diminuição das receitas do Pacto Federativo, que já é objeto de grande preocupação. Por isso, senhor presidente, eu quero saudar os nossos congressistas da Câmara e do Senado pela aprovação da chamada PEC 66 de 2012, que será objeto da Emenda Constitucional 72 a ser sancionada amanhã, terça-feira, a partir das 18 horas. E, ao mesmo tempo, nós devemos iniciar toda uma articulação política junto ao Ministério da Previdência, ao Ministério do Trabalho, para que
aqueles itens que faltam ser alterados, que faltam ser modificados, seja feito no menor tempo possível e que efetivamente essa emenda constitucional possa vir beneficiar os 6.653.000 trabalhadoras domésticas que nós tínhamos em 2011, que foi o ano base de todo o estudo feito para a PEC 66 e, ao mesmo tempo, trazer a igualdade de tratamento para todos os trabalhadores brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente. Senador, permite uma parte? Pois não, senador Paim. Primeiro, cumprimentar a Vossa Excelência de vir à tribuna falar de um tema tão importante que está tendo, sem sombra de dúvida, uma grande repercussão em todo o país. Agora mesmo, numa conversa, Vossa Excelência esteve lá com o líder Walter Pinheiro, que é o relator do FPE, ele dizia que a presidenta faz questão, embora esteja no Nordeste amanhã, de acompanhar a promulgação da PEC da empregada doméstica. E dizer que Vossa Excelência tem toda a razão quando pede que a gente agilize os projetos em pauta para garantir a aplicação plena. O senador Requião mesmo é autor de um projeto, né, que garante direitos para o empregador doméstico em relação à empregada. Pediu que eu assumisse a relatoria, o senador Vital do Rego assim encaminhou, e também o Valdemir Moca, de forma tal que eu seria o relator desse projeto. E há um outro projeto, me permita ainda dizer, que de nossa autoria, que foi aprovado aqui no Senado e está na Câmara, que simplesmente simplifica a burocracia para as contribuições do empregador em relação à doméstica. Esse só diminui a burocracia, mas o projeto do senador Requião vai bem além. Então, meus cumprimentos a Vossa Excelência e ao senador Requião pela iniciativa. Senador Paim, eu quero parabenizar a Vossa Excelência ao longo da sua vida parlamentar, seja na Câmara Federal, quando ali eu cheguei em 95, Vossa Excelência já estava, seja aqui no Senado Federal, sempre voltado para esses temas, ao lado de uma série de outros senadores e senadoras que também trabalham a importância e a necessidade de incluir todos esses trabalhadores domésticos nos mesmos direitos dos demais trabalhadores. Eu acredito que nós poderíamos, aí com a anuência do nosso presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Vital do Rego, fazer um levantamento de todos os projetos que estão tramitando na casa e fazer um substitutivo global, de maneira que nós pudéssemos consolidar os vários direitos que a chamada PEC 66 de 2012 prevê e que falta a regulamentação. E eu queria ficar à disposição, o nosso senador Vital do Rego, se Vossa Excelência assim acordar, a ajudar nesse trabalho. Senador Pimentel, primeiro cumprimentar a Vossa Excelência por estar trazendo na tribuna uma verdadeira radiografia, tanto da meritória ação do Congresso Nacional, quando, em tempo oportuno, equilibrou de forma já tardia os direitos dos trabalhadores domésticos, mas Vossa Excelência trouxe preocupações evidentes, como ao meu lado o senador Requião, ao apresentar projeto de lei, socorrendo uma dessas preocupações, senador Paim também, agora há pouco, se manifestava. Semana passada já determinávamos a Secretaria da Comissão de Justiça que fizesse o levantamento nesta área de todos os projetos relativos à matéria, para que possamos entregar na mão de um relator, e Vossa Excelência poderá efetivamente nos honrar com essas atribuições, para que possamos oferecer em tempo razoável e de forma oportuna diversos diplomas legais de forma ordinária para, concorrente com a promulgação da PEC, darmos a trabalhadores, né, e empregadores tranquilidade na acomodação do mercado, que efetivamente vai acontecer, e Vossa Excelência falou com muita propriedade. Então, nós temos que dissipar todas as dúvidas. A imprensa tem contribuído de forma muito forte quando relata as dúvidas de donas de casa, de trabalhadores nessa área, e nós que temos a obrigação de legislar, devamos fazê-lo de forma prudente,
mas dentro de um prazo que não permitam que essas dúvidas se avolumem ou que o Poder Judiciário volte a fazer o papel do Poder Legislativo. Senador Vital do Rego, para nós não é nenhuma surpresa a agilidade de Vossa Excelência na condução desses trabalhos, até porque eu o conheço já, seja da Câmara Federal e aqui no Senado, e a forma como Vossa Excelência tem conduzido as várias tarefas que assume. Por isso, essa iniciativa de juntar, de apensar todas as matérias numa única iniciativa legislativa, além de agilizar, de acelerar o processo, também evita a aprovação de matérias contraditórias. Por isso, eu quero me somar ao grupo para que possamos criar um ambiente que permita aprovar no menor tempo possível no Senado e depois na Câmara essa matéria, chamando a atenção para a questão das diaristas. Eu tenho uma leitura de que a tendência da diarista é aumentar significativamente no Brasil. E nós temos uma legislação que determina que é considerado diarista quem trabalha até 2 vezes por semana. Aqui, talvez fosse melhor adequar, elevando para 3 vezes por semana, para melhor atender, e ao mesmo tempo alterar a lei do empreendedor individual, para ela se inscrever como empreendedor individual e a partir dali ela tem uma redução significativa da sua carga tributária, ela é isenta de todas as contribuições patronais, ela contribui com 5% sobre o salário mínimo e com R$5 a título de ISS, porque ela é prestadora de serviços e passa a estar totalmente regularizada. Eu acho que é um tema que nós poderíamos olhar nesse conjunto de iniciativas que Vossa Excelência está apresentando. Portanto, eu quero parabenizá-lo mais uma vez, parabenizar o senador Paulo Paim pelas várias iniciativas que tem e dizer, senhor presidente, que amanhã o Congresso Nacional terá um dia de muito resultado para a sociedade brasileira ao promulgar a emenda constitucional 66, que passa a ser a 72 após a sua promulgação. Muito obrigado.